Bom dia, gente! Tô sumida! Sou Kátia Regina e você está nos Cuidados Integrativos Saúde Benzedeira, né? Vambora benzer esse canal, tá abençoado e benzido, né? Esse canal. Então, a gente aqui trabalha com tratamento de saúde. Aqui a gente fala de fé, de espiritualidade, coisa boa, né? E a gente fez diversos cursos para tratar as pessoas. Tem aí diversos vídeos aí, quem quiser, tiver interessado, assiste. Mas aqui a gente trata a saúde com homeopatia, radiestesia, reiki, cristais, florais, mesa radiônica, fitoenergia, biomagnetismo e benzimento. Foi o último curso que a gente fez. E eu acabei de estudar sobre a transição planetária. Por isso que eu tô sumida, né? Eu, quando boto uma casqueta, uma coisa na cabeça. Então, tudo começou com aquela história do Mike Leão, divulgando aí os negócios dos OVNIs. E isso chamou a atenção da minha irmã, não minha, porque eu não vejo televisão. Mas a minha irmã veio me falar sobre o negócio de OVNIs, de aliens. Aí eu, na radiestesia, perguntei se o que ele viu era verdade, e era verdade. Que a radiestesia, ela não responde futuro, tá, gente? Tem gente aí usando os métodos radiestésicos do dual hold, aquele ferrinho que abre e fecha, para ficar respondendo: o Brasil vai ganhar a Copa? Olha, a radiestesia não responde o futuro. Tipo, a Terra vai acabar? E não responde, tá? O que responde? Responde o que está. Então, estamos passando pela transição planetária? Estamos, tá? Então, nós estamos passando pela transição planetária. Tem alien? Tem naves no céu e aliens no céu? Tem, tá? A maioria deles são bons? Sim. Tem algum alien não elevado ainda na Terra? Sim, tá? Então, por isso, muito cuidado. Então, a maioria, hoje em dia, é boa, tá? Inclusive, são os seres estelares falados pela Luísa Castanhedo em seus livros, tá? Eu comprei todos eles, livros muito gostosos de se ler. Falta um que tá lá com a minha irmã, que são os bastidores da transição planetária, tá? Por que eu comecei a seguir a Luísa e a comprar os livros dela? E quando minha irmã falou essas coisas, eu resolvi buscar na doutrina espírita. Embora eu seja da Umbanda, eu estudo espiritismo, que eu frequentei durante minha vida inteira, né? Então eu continuo estudando. Então, a Gênese de Allan Kardec, no último capítulo, que trata das predições e vem falando do fim dos tempos, do segundo advento do Cristo, a Luísa fala disso, que o Cristo vem mesmo falar com a gente, dos sinais precursores, que é o apagão, o grande silêncio, as trombetas, né? Vem falando. Vossos filhos e filhas profetizarão. Minha neta sonhou esses dias. Vovó, vovó, acordou de madrugada gritando, falando: vovó, o sol vai explodir e o mundo vai acabar, e o mundo vai acabar. Então, foi como ela entendeu, né, a notícia. E a minha irmã, minha filha Roberta, também acordou outro dia: mãe, realmente, mãe, o mundo estava acabando e chovia, 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 chovia. Então, isso vai acontecer, tá? Então, depois dos 3 dias de escuridão, que não vai ter mais a escuridão do sol, tá? Que vão ser 3 dias de apagão. A Enel já está falando disso. Não sou eu que estou inventando, a própria Enel está falando aí dos dias de apagão que virão. Pelo menos aqui no Brasil. E se fala muito dos flares do coronal do Sol, tá? Então o Sol está ficando todo manchado e vai explodir. E essa energia solar que vai danificar aí as nossas redes de luz e de eletrônicos, tá? Fibra ótica, vai acabar tudo, nós vamos ficar um bom tempo aí sem internet. Por isso, eu aproveitei o tempo que eu tenho para pesquisar na internet os nosódios. Então, a homeopatia, ela também trabalha com os nosódios, que são as doenças. Então, eu posso pegar um vírus, como eu tenho aqui diversas homeopatias, como a H. pylori, que é uma bactéria que fica no estômago, né? Então,
H. pylori, dentro da homeopatia, o semelhante cura o semelhante. Então, aquilo que está te matando também é aquilo que vai... Aquilo que está te matando é aquilo que vai te curar, tá? Então, aqui eu tenho diversos nosódios de doenças sexualmente transmissíveis, nosódios dos aparelhos respiratórios, doenças respiratórias, vírus e bactérias, tenho homeopatia de Covid. Então, eu também fiz diversos tratamentos aqui com isso. E também os organoterápicos. Então, se eu faço nosódio para Covid e sei que ataca o pulmão, então eu vou fazer a homeopatia depois do organoterápico do pulmão, para juntar com essa homeopatia de nosódio, mais as homeopatias específicas de tratamento do pulmão, enfim, assim é o meu trabalho, tá? Como vocês sabem, as minhas homeopatias são radiestésicas, então eu sou radiestesista e eu trabalho com gráficos radiestésicos para fazer homeopatias, tá? Foi isso que eu aprendi, não só dentro da homeopatia, também ensina isso, como dentro da radiestesia. Enfim, então assim, depois que eu comecei a estudar, não só a Gênese, como os livros da Luísa Castanhedo, e eu vi também os vídeos dela, tem vários vídeos no YouTube, para vocês se informarem sobre isso e se organizarem. Então, arrumem velas, lanternas, separam um dinheirinho para ficar em casa para depois comer uma comida, botar uma gasolina, tá? Enfim, para vocês se organizarem e não passar perrengue, né? Ela, então, dá isso e muita oração e tranquilidade, tá, gente? Não é para ter medo, o mundo não vai acabar, mas nós teremos muitos cataclismos, né? Depois que tiver aí o apagão, vem aí o despertamento físico, vindo várias doenças, então, muitas doenças, né? Por quê? Porque as doenças são os miasmas espirituais. Essa é a nossa última encarnação, que a gente vai ter provas e expiações. Então, tudo aquilo que a gente deve vai vir para fora. Então, as doenças que estão lá no corpo mental, emocional e espiritual virão para o corpo físico. Por isso, eu fiz diversos nosódios, tá? Nosódios que vão tratar hanseníase, que é a lepra, sarampo, varíola, hantavírus, Covid, sistema respiratório, ebola. Eu fiz o tratamento de ebola, veio assim na cabeça, faz do ebola. Eu peguei todos os vírus do ebola e fiz as homeopatias, depois juntei tudo num vidro só. E aí disse que lá em São Paulo já tem gente pegando essa doença horrorosa aqui no Brasil, tá? E lógico, fiz para nossa principal doença, que é a abstinência dos celulares e aparelhos eletrônicos, porque o motivo pelo qual a gente vai ter o apagão é justamente porque os trevosos colocaram na nossa tecnologia, na nossa eletricidade, né, uma energia de vício, tá? Que faz com que a gente não consiga parar. Eu mesma, quando começo, não consigo parar, fico por horas no telefone, vendo um monte de baboseira, tá? E infiltrando aquela energia deletéria em nós, tá? Enfim, né? Então, as pessoas que ficarem sem celular, as pessoas que são viciadas, né? Então, as homeopatias estão saindo direto aqui para o pessoal aqui de casa, já dei para todo mundo, tomo também, de abstinência de aparelho eletrônico. E eu hoje fiz uma homeopatia do fungo zumbi. Fungo zumbi, o que é isso? A minha irmã me mandou um vídeo sobre um fungo que ataca as aranhas, né? As aranhas, quando vai mexer no fungo, ataca as aranhas e ele entra no sistema nervoso através da linfa, né? Do sangue, e destrói a aranha por completa. Então, a aranha que é toda coloridinha fica toda branca, né? Eles chamam isso de fungo zumbi. E aí, o nome desse fungo é Purpureocilium atlanticum. E eu resolvi fazer ele em DH3. Perguntei se eu tinha que fazer esse fungo, né? O nosódio desse fungo. Disse que sim. E no vídeo fala não só desse fungo zumbi, como fala do parente dele, que diz que ele é parente do fungo Opiocordyceps, que eu fiz também em DH3. Então, eu fiz os dois, virei um e o lado, né? De um lado fiz um, fiz outro,
coloquei lá no gráfico e fiz em DH3, né? Porque como é radiestésico, eu fiz ele em DH. E aí, mas antes de fazer, por que eu fiz ele? Eu perguntei se eu precisava fazer o nosódio desse fungo, porque no vídeo o cientista nem sabia para que servia. Dizia ele que como é um fungo, né, que destrói o sistema de saúde inteiro, que com certeza vai usar aquilo para antibiótico, destruir alguma bactéria. Aí eu peguei, vim aqui nesse gráfico do corpo humano que tem os chakras e perguntei em qual chakra ele vai atuar. Olha aqui, gente, o chakra coronário. Então, realmente, é um fungo que atua no sistema nervoso do ser vivo, tá? Perguntei mais algum? Não, só aqui. Aí, já que ataca ali o chakra coronário e vai atacar a pineal, a cabeça, eu vim aqui na minha listagem de desequilíbrios, né, meu biômetro de desequilíbrios do corpo mental e fui vendo para que servia. Tem diversas coisas aqui, tá? Das coisas para que serve, ele destacou ansiedade, psicose, terror noturno, obsessão, procrastinação, agressividade e violência e esquizofrenia. E aí, eu até acrescentei uma coisa, porque veio assim na minha cabeça, abstinência de aparelho eletrônico. Ó, eu acrescentei aqui abstinência de aparelho eletrônico. Aí eu falei, meu Deus, não é à toa que esse vídeo chegou para mim. Então, eu fiz uma homeopatia do nosódio desse fungo, tá? Do fungo zumbi, né? E coloquei, perguntei se eu podia colocar junto os organoterápicos. Aí eu peguei e fiz uma outra homeopatia separada de organoterápicos, tá? E aí os organoterápicos que saíram foi pineal, mielina e diencéfalo. E eu ainda fui lá na parte de doenças mentais e perguntei para que servia. Colocou lá delírio. E dentro das homeopatias de delírio saiu a beladona. Excelente homeopatia para delírio, tá? E um excelente anti-inflamatório também, tá? Então, no caso, as células da cabeça que estarão inflamadas, deixando as pessoas malucas, tá? E eu também acrescentei uma homeopatia que também veio dessas coisas aí de eu ficar vendo no Instagram, né? Uma das coisas que apareceu outro dia no meu Instagram é que o Vaticano tem uma pinha enorme na frente do Vaticano, porque descobriram que a pinha tem a ver com a glândula pineal. Inclusive, a pineal tem esse nome de pineal justamente por parecer como uma pinha. E dentro da homeopatia, o semelhante cura o semelhante. Aí eu perguntei se eu podia fazer a homeopatia da pinha para tratar a pineal. Eu fiz diversas homeopatias de pinha em CH10 e coloquei nas minhas homeopatias dos chakras, do tratamento dos chakras e junto com o floral lá do coronário, tá? E eu perguntei, já que esse fungo, né, ele destrói a pineal, se eu podia botar aqui então a homeopatia da pinha e pediu para eu colocar pinha em CH3, tá? E aí eu fiz a homeopatia, né, que serve para isso tudo e mais a abstinência de aparelho eletrônico. E eu, Jorge, perguntei quem precisava dessa homeopatia aqui em casa. Já saiu para todo mundo essa homeopatia, então é incrível, né? A primeira pessoa que eu dei foi a Ayla, que não queria largar meu telefone. E depois eu pedi ela o telefone, ela me deu. Eu falei, ué, gente, o negócio já está funcionando, né? Então é incrível, né? A homeopatia. Então, enfim, gente, é isso que eu tenho feito, tá? Se você precisa de um tratamento, aproveita aí, porque
estamos já no ápice, né? Eu acho que não vai demorar muito a acontecer todas essas coisas, né? Eu acho que Deus permite que a gente saiba de todas essas coisas para a gente poder se preparar e não para se desesperar, tá? Então, eu tenho estudado, cada vez que eu termino um livro, me dá uma crise, uma tristeza. Aí eu vejo que eu não estou sozinha e que outros espíritos estão perto de mim. Então, eu peço à espiritualidade maior que recolha esses espíritos adoecidos e já leve de uma vez para São Miguel Arcanjo, né? Para que eles possam ser recolhidos lá pelo orbe, né? E já se encaminha aí nas suas direções, né? Então, eu tenho pedido muito nesse sentido, né? E tenho percebido a presença da espiritualidade maior muito próxima aqui da gente, né? Muito próxima aqui da minha casa. Então, eu agradeço muito por tudo isso. Queria finalizar falando aí do medo que as pessoas têm de alienígenas, né, gente? Então, o Chico, por exemplo, quando perguntaram para ele, né, se ele tinha medo de alienígena, e ele falou, né, que os alienígenas eles fazem parte da criação. Gente, o nosso planeta é umzinho, com uma estrela de quinta grandeza que é o Sol. Vocês acham o quê? Que Deus fez esse monte de planetas aí para enfeitar o céu? Cara, claro que não, tá? Então, até aqueles planetas que a gente não viu pessoas físicas do jeito que a gente acha que são, até esses planos, até esses mundos, eles são habitados. Cada estrelinha dessa do céu é habitada, tá? Mas às vezes habitada por espíritos que estão numa dimensão que a gente não consegue captar. O próprio Cristo, na minha opinião, é o maior extraterrestre que existe, porque você acha que o espírito crístico, né, que comanda nosso planeta, evoluiu, né, até a cristandade nesse mundinho horrível que a gente vive? Horrível não, né, que ele nos serve. Mas nesse mundinho, claro que não, gente. O próprio Cristo, ele é um ser estelar, que veio de outros planos já evoluídos. Ele é um irmão mais velho, ele já passou por toda essa trajetória que a gente está trilhando, né? E veio aqui, segundo a Luísa Castanhedo, além do planeta Terra, tem mais 4 projetos, que a gente é um dos melhores projetos dele, porque ele colocou o nosso desenvolvimento ligado também ao desenvolvimento emocional, não só intelectual. Que nos outros mundos, onde o desenvolvimento intelectual veio primeiro, tem espíritos que desenvolveu, já está criando naves estelares para ir em outros lugares e estão abduzindo as pessoas. Por quê? Porque desenvolveram só o intelecto, não desenvolveram o amor. E não adianta ser inteligente se você não tem amor e não tem inteligência emocional para superar as dificuldades e os problemas. Então, nós somos um projeto do Cristo que está dando certo, que em outros orbes o desenvolvimento, né, o desenvolvimento que a gente tem hoje, o nível espiritual que a gente tem hoje, que a gente tem síndrome de vira-lata e se acha ruim, né, leva milhões de anos e o nosso levou só milênios. Por quê? Porque ele colocou o desenvolvimento espiritual junto com o desenvolvimento intelectual, tá? Né? E até os nossos orixás. Né? Vocês acham o quê? Que seu Xangô Agogô do Oriente se desenvolveu nesse planeta? Claro que não. Ele também é de outro lugar. É um arcturiano por aí, né? O meu Tranca-Rua é um pleiadiano, né? Então, até os nossos orixás, né? Uma das perguntas da Luísa Castanhedo, que ela falando, né, do Miguel Arcanjo, né, falando da vinda dos arcanjos à Terra, né? Ela perguntou se eles vêm nos cavalos. Eles falaram que sim. Ela perguntou se lá na nave deles, estelar, tinha baia para cavalo. Ele disse não. O cavalo é uma projeção nossa. Então, o cavalo que vocês veem, nossas armas, é uma projeção de nós mesmos. Nós criamos, né, essa imagem, né, que é uma imagem que dentro no imaginário da gente é uma imagem de poder, né, de temor, de dignidade, enfim, de autoridade moral elevada. Então, da mesma forma, eu fiquei imaginando o machado do seu Xangô sendo uma projeção espiritual dele mesmo. Né? As ondas de Dona Iemanjá, as ondas de Xangô, que o meu Xangô é do mar, como uma projeção dele mesmo.
né? Uma vez a minha mãe de santo foi receber o Ogum dela. Eu e João, que tem meu filho que tem vidência, vimos um cavalo imenso no meio da gira e um cavaleiro em cima, com uma lança na mão, um escudo, né? E era uma projeção dele mesmo. Então, os nossos orixás também são seres estelares, né? Seres que já viveram a vida que a gente tem hoje e que vêm nos auxiliar nesse mundo. Então, não tenhamos medo, né? Não tenhamos medo, essa convivência é muito mais comum do que a gente espera, né? Tenhamos clareza mental, né, para superar tudo isso, né? E vamos cada dia mais orar. Se você sente que tem espíritos trevosos ao seu lado, já pede para encaminhar de uma vez para São Miguel Arcanjo, né? Tenhamos clareza mental. E se você precisa aí das homeopatias de abstinência, né, de aparelho eletrônico, dá tempo, né? E aí o que você faz? Quando você receber, você multiplica, tá? Porque a homeopatia, ela se multiplica. Então, basta você comprar para você, encher uma garrafa e rezar. Porque eu descobri que a oração, né, a mão, todas as mãos, todos nós temos energia magnética de doação, por isso que a gente dá o passe e doa energia sobre a cabeça da pessoa, né? Então basta você rezar. Então compre para você as homeopatias de abstinência de eletrônicos, prepare-se, tá? E não só compre para você, como você também dê para as outras pessoas, vá multiplicando, é só botar um pouquinho na água, encher de água e rezar, e pedir para outra pessoa ir fazendo isso. Para quê? Para que essas homeopatias possam chegar, né, ao máximo de pessoas, tá? Então, um abraço para você, um bom dia!